formei em produção cultural na UFBA em 2006. Logo depois eu fiz um mestrado também na UFBA em Cultura e Sociedade e ao mesmo tempo estava trabalhando já na gestão pública. Eu trabalho desde a graduação com políticas culturais, então ter entrado na gestão pública foi uma experiência muito importante para mim, já que eu trabalhava com política cultural na teoria e pude experimentar o que é uma gestão pública da cultura na prática. Ao mesmo tempo, em paralelo com o trabalho na gestão pública de cultura, eu comecei a pesquisar também sobre um tema relacionado também a políticas culturais, que é a diversidade cultural, mais relativa às políticas internacionais sobre a diversidade cultural. Então, resumindo, eu sou produtora cultural, trabalho principalmente com gestão pública da cultura e pesquiso sobre diversidade cultural. As políticas culturais na Bahia, acho que elas atualmente estão num estágio de amadurecimento. Acho que a gente ainda tem muito a pesquisar e a entender sobre gestão pública de cultura. Tem todo um funcionamento das instituições públicas de cultura, que eu acho que é muito novo ainda para os produtores culturais, para os gestores culturais. É todo um universo que a gente só entende quando está lá dentro. De processos administrativos, de legislações relativas ao funcionamento da máquina pública e que às vezes se adequa ou não à política que se quer implementar, e até a busca por novos mecanismos, novas formas de fazer política cultural, inovando inclusive, não estando tão submetido à política nacional. Eu acho que a gente também precisa inovar enquanto política estadual. E eu acho que falta ainda muito, pensando a Bahia sendo não só a política estadual, mas ela composta pelas políticas municipais, né, de todos os municípios que têm uma secretaria de cultura, ou pelo menos um departamento, um órgão de cultura. Isso aí sim, a gente ainda está num nível muito primário. Acho que é ainda muito necessário, tanto pesquisa quanto um aprofundamento de qual é o papel do município, qual é a função do município, como é que é possível ter um suporte maior das políticas municipais em cada uma das cidades, né, da Bahia. Então, pensando a política cultural na Bahia, não só como uma competência do Estado, mas como esse conjunto de políticas culturais municipais, aí a gente ainda tem muito caminho para andar. A expressão diversidade cultural, ela está sendo utilizada para falar sobre o desenvolvimento de políticas em várias vertentes. Quando eu comecei a estudar a diversidade cultural, eu achava que ela estava muito relacionada à questão do patrimônio imaterial, das culturas populares, da valorização dessa cultura, dessa memória. E aí eu descobri que a diversidade cultural, mundialmente, ela está muito mais ligada a uma questão de mercado, e não uma questão, não somente de proteção do patrimônio. Mas isso ainda não foi tão absorvido pelos gestores culturais, inclusive gestores públicos do Ministério da Cultura e dos estados também. Se a gente vai para o âmbito internacional, a gente vê que a diversidade cultural, como eu falei, ela está muito mais voltada a uma vertente de mercado, de conseguir viabilizar entre os países um mercado cultural equilibrado, que não exista uma sobreposição de produtos culturais consumidos em um país que seja vindo de outros e que de alguma forma impeça o desenvolvimento da indústria cultural local. O principal documento que a gente tem atualmente é a Convenção da Unesco, que fala da proteção e promoção da diversidade das expressões culturais. Então, na perspectiva mundial, e o que a gente fala da promoção da diversidade cultural, tomando como base a Convenção da Unesco, a gente está tratando disso. É necessário um equilíbrio do que é oferecido de produtos culturais mundialmente. Bem, quais as principais carências dos espaços culturais? Política. Eu acho que o que falta, não só na Bahia, mas eu acho que no Brasil, é uma política mais clara para este setor. A gente confunde muito ainda isso nacionalmente, as políticas para o teatro como sendo uma política que é voltada para a linguagem teatral, mas também para o espaço próprio para essa produção teatral ser consumida, exibida, distribuída, que são os espaços culturais, mais especificamente os teatros, aqueles que têm uma caixa cênica. Sempre a questão específica da política para um espaço cultural, ela fica a segundo plano. Tanto que a gente não vê desenvolvido nem no nível federal, nem em outros estados, uma política mais clara voltada para espaços culturais.
Então, eu acho que a principal carência dos espaços culturais na Bahia, e aí eu digo de maneira geral, é ainda a incipiência de uma política específica para este setor, tratar os espaços culturais como um setor. Falta esse entendimento da função de um espaço, da dinâmica de um espaço cultural, que é algo muito específico. Falta a qualificação das pessoas que trabalham nesses espaços culturais, falta regulamento, falta diretriz de funcionamento, né, no que se refere a qual é o papel desse espaço nessa comunidade, nesse bairro que ele está, nessa cidade que ele está, nesse território que ele está. Falta entender isso e ter uma atuação específica para isso, né? E falta também, na Bahia e principalmente em Salvador, espaços comunitários. A gente tem uma produção em comunidade que é cada vez mais forte, ou talvez ela sempre foi muito forte, mas hoje em dia a gente consegue perceber ela muito mais, porque ela invade o centro da cidade, as pessoas têm muito mais voz do que tinha antes, então é possível que a produção seja tão forte quanto antes, mas hoje em dia a gente consegue perceber ela muito mais claramente.